A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco. Assista os cultos online pelo nosso portal www.inne.com.br. Ouça a NASA Rádio pelo site www.nasaradio.com.br. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Graça e paz, queridos. É um prazer estar aqui hoje à noite na presença de Deus, aonde certamente há fartura de alegria, e nós estamos já abençoados por tudo aquilo que temos visto e ouvido hoje à noite. Eu acredito que as mais copiosas bênçãos de Deus estão sobre a nossa vida neste lugar. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus hoje à noite? Eu quero convidá-lo a uma reflexão bíblica que está no primeiro livro do Novo Testamento. Está no Evangelho de Mateus. O capítulo é o de número 14. E eu quero ler com vocês a partir do verso de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 13. Esse texto trata de um milagre que é comum em todos os outros evangelhos. Eu não sei se você sabe, mas é uma ótima oportunidade para ficar sabendo. Na verdade, é o único milagre narrado pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele tem algumas curiosidades para a nossa vida hoje à noite. Existem alguns pontos aqui que eu tenho certeza que serão comuns à nossa realidade hoje à noite neste lugar. E eu quero trazer sobre a sua reflexão algo que diz respeito à pedagogia cristã. Vai ser sobre isto que nós nos debruçaremos aqui. Será sobre isto que refletiremos na palavra do Senhor hoje à noite. Pedagogia cristã. Mateus capítulo 14, a partir do verso 13, nós leremos até o verso de número 21. Os que acharam podem me dar um sinal dizendo amém? Amém. Jesus, ouvindo isto. Repita comigo assim. Ouvindo isto. Uma vez mais. Uma vez mais. Ouvindo isto. Retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva. Eu vou repetir. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e este às multidões. Deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Você deve buscar assento perante a presença do Senhor. Por tudo o que ele disse,
por tudo o que ele pregou, por tudo o que ele efetivamente ensinou, nós não temos dúvida alguma de que as suas palavras não foram só retumbantes e contundentes, como foram palavras efetivamente edificantes. Nós temos admitido para a realidade da nossa conduta cristã, temos admitido como regra da nossa vivência como crentes, que as suas palavras foram tão vivas e verdadeiras que chegaram ao ponto de mudar a realidade do nosso contexto atual. Em apertada síntese, isto quer dizer de que, embora ele tenha ensinado, embora ele tenha pregado, embora ele tenha dito algumas coisas, numa outra época, num outro momento, na verdade, num outro contexto, as suas palavras têm um poder de atualização permanente. Quem é que até os dias de hoje não se sente tocado por aquilo que ele disse? Quem é que não se sentiu mexido? Quem é que não se sentiu sensibilizado por aquilo que ele ensinou? Há quem defenda que ele é um grande ponto filosófico para a filosofia. Há quem defenda de que ele é o marco central da teologia. Outros preferem dar a ele o título de ponto culminante na história da humanidade. Mas para nós que temos ouvido a sua palavra e reconhecido na nossa regra de fé a experiência da nossa vivência cotidiana e diária, nós admitimos e temos reconhecido de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, com o poder de mudar a nossa vida e de trazer a ela aquilo que ela realmente precisa perante a presença de Deus. Por tudo aquilo que ele disse, por tudo aquilo que ele pregou, por tudo aquilo que ele ensinou, na verdade, ele conseguiu reorientar a humanidade. Ele conseguiu reaplumar, redirecionar a conduta do homem, e as suas palavras são dignas e verdadeiras de toda a aceitação. Não obstante a tudo isso, que boa parte da literatura mundial até os dias de hoje debruça-se sobre as suas palavras. Não obstante a tudo isso, boa parte dos pesquisadores, ao longo de toda a história, resolveram investigar, resolveram inferir aquilo que ele declarou, aquilo que ele asseverou por suas palavras. Eu chego hoje à noite ao ponto, à conclusão de dizer de que as suas palavras foram poderosas, de que os seus argumentos foram eficazes, de que o seu ensino é verdadeiro e justo. E por isso, certamente, estamos reunidos neste lugar para, uma vez mais, revisitar a sua palavra, para, uma vez mais, quem sabe, rever os seus ensinos, porque certamente, diante disso, há esperança para nossas vidas neste lugar hoje à noite. É por isso que, num outro contexto, o profeta Isaías vai dizer de que a palavra de Deus é como martelo que esmiuça a penha. E, por vezes, a penha ou a pedra aí é o próprio coração do ser humano. Ao longo da minha vida cristã, ao longo da minha experiência, eu tenho visto homens endurecidos, homens difíceis no trato, homens difíceis quanto ao relacionamento pessoal e diário, na verdade, sensibilizarem-se, na verdade, amolecerem-se diante daquilo que ele disse, diante daquilo que ele declarou, diante daquilo que ele asseverou. Meu irmão, e hoje à noite eu estou convencido em Deus de que, uma vez mais, as palavras por ele colocadas serão justas, efetivas e verdadeiras, para que a tua vida cristã seja orientada, seja direcionada ao caminho da vitória, ao caminho do triunfo, ao caminho da alegria. Quantos asseveram isso à sua vida hoje à noite e podem dizer glória a Deus? Mas a gente precisa ter que admitir de que por tudo aquilo que ele diz, que por tudo aquilo que ele ensinou, ele não se restringiu apenas às palavras. Quando hoje à noite nós nos debruçamos sobre o texto que lemos, quando hoje à noite
nós nos deparamos com a verdade contida nessa narrativa aqui, nós chegamos à conclusão de que ele estabeleceu alguns conceitos, de que ele fincou algumas verdades, de que ele fez questão de deixar na pedra algumas coisas ou algumas verdades das quais nós não podemos fugir, das quais nós não podemos nos afastar. E o texto de hoje à noite está repleto. O texto de hoje à noite é riquíssimo em verdades honestas, francas, diretas e positivas para o reino de Deus de forma geral. E eu quero começar destacando pela primeira verdade que nós temos nos versos 13 e 14. Vejam que eu fiz questão de reforçar a vocês de que Jesus procede ou toma uma atitude depois de ouvir alguma coisa. Percebam os senhores e as senhoras que diz o texto que depois de ter ele ouvido algo acerca de alguma coisa que havia acabado de acontecer, ele resolve assumir uma embarcação, ele resolve entrar no barco e viajar para um lugar deserto e estar num lugar mais afastado. E aí os evangelistas vão se complementar, dizendo uns que ele faz isso para descansar, outros dizem que ele faz isso para afastar-se, mas a conclusão que ficamos é um pouco esta conclusão do evangelista Mateus. O que é que o Senhor acaba de ouvir então, pastor Fred? Eu não sei se você parou para perceber, mas se você volta no texto, o texto anterior vai dizer para a gente, vai trazer a informação de que João Batista acaba de ser morto. João Batista acaba de ser assassinado. E Jesus acaba de receber essa informação. Ele acaba de receber essa notícia. Ora, eu já disse aqui uma coisa que quero repetir hoje à noite. Nós temos reconhecido de que ele estava investido de duas naturezas. De que ele era homem e de que ele era Deus. Ele era 100% homem, mas era 100% Deus. A impressão que eu tenho, quando ele acaba de receber a informação, a notícia, acerca da morte do seu precursor, acerca da morte do seu primo, acerca da morte daquele que havia aberto o caminho para ele, a impressão que eu tenho é de que o seu coração é tomado por uma forte sensibilidade. A impressão que eu tenho é de que a sua alma é assolada. A impressão que eu tenho de que um sentimento de amargura e tristeza lhe sobrevém ao homem interior. E como qualquer homem natural que o era, Jesus resolve estar sozinho. Jesus resolve estar afastado. Aqui, a sua natureza humana está falando mais alto. Já disse aqui, repito aos senhores, como homem, ele foi convidado a estar nas bodas de Caná da Galileia, mas como Deus, ele transformou a água em vinho. Como homem, ele ouviu falar acerca da morte de Lázaro e diz a Bíblia de que ele chorou, mas como Deus, ele mandou Lázaro ressuscitar e reviver entre os homens. Como homem, ele precisou subir ao alto do cume das oliveiras para orar, antes de ser crucificado e morrer, mas como Deus, diz a Bíblia, de que ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu quero crer hoje à noite, de que como homem que foi, ele conhece de perto as tuas amarguras, ele conhece de perto os teus anseios, ele sabe o que significa ser homem nesta vida, mas como Deus, as mãos dele hoje à noite estão estendidas, estão erguidas, e quem sabe para alcançar a tua necessidade, e quem sabe para contemplar a tua ansiedade, e quem sabe para trazer solução à tua aflição hoje à noite. Somente quem está debaixo desta graça oferece para ele glória a Deus hoje à noite. Como homem, Jesus parece estar acometido de uma aflição grandiosa, porque, como disse aos senhores e senhoras, e repito, morre o seu precursor, morre um dos maiores colaboradores do seu ministério, morre um dos maiores embaixadores do reino de Deus àquela época, morre o seu primo, morre João Batista. E ele resolve afastar-se, e há uma curiosidade nisso aqui, percebam os senhores, porque aqui há uma primeira lição para a gente hoje à noite. É exatamente nesse ponto que há uma grande verdade para os senhores e para as senhoras hoje à noite. Diz a Bíblia de que Jesus resolve afastar-se.
eu acredito de que para ficar isolado, quem sabe uns dias, quem sabe algumas horas, tentando revisitar ou remoer aquela situação, a perda de alguém tão amado, a perda de alguém tão querido. Mas diz a Bíblia, no texto que lemos hoje à noite, está aí, versículo 14, de que no que ele faz isso, e ele afasta-se, toma a embarcação para um lugar deserto, surpreendentemente, quando ele chega nesse tal lugar afastado, quando ele chega neste tal lugar deserto, há uma enorme multidão, não me pergunte como, mas há uma enorme multidão que parece conhecer o seu destino, que parece seguir as suas pisadas, que parece seguir as suas pegadas. A informação que temos é de que essa multidão não vem de barco, curiosamente ela vem a pé, mas chega primeiro do que ele, e quando ele chega, essa multidão está à sua espera. Percebam, Jesus já está meio que de luto. Jesus já está meio que num daqueles dias em que a gente não quer receber ninguém. Jesus já está num daqueles dias em que a gente vira para a secretária e diz assim, olha, hoje diga que eu não estou, afinal de contas eu não estou para ninguém. Hoje para mim não dá. Hoje eu não atendo telefone, não respondo e-mail. Hoje eu não falo com ninguém. Eu estou num momento solitário. Jesus já está mais ou menos assim. Mas há uma lição aqui, eu quero compartilhar com você hoje à noite. Preste atenção. Jesus deixa muito bem claro que o reino de Deus é uma causa em prol da vida. Isso está claro aqui hoje à noite. Isso está claro no texto que lemos aqui hoje à noite. O reino de Deus é uma causa em prol da vida. Eu quero pedir que você gentilmente aperte a mão de quem está do seu lado, olhando para ele, diga assim para ele, meu irmão. Repita para ele com ênfase, meu irmão, o reino de Deus é uma causa em prol da vida. Repita para ele, em prol da vida. João está morto. Jesus quer afastar-se, quer desligar-se um pouco, mas chega uma enorme multidão, no texto que lemos está dito aí, multidão esta moribunda, enferma, multidão essa necessitada, carente, multidão essa desassistida, multidão essa desesperada e aflita. Sabe o que ele faz? Ele coloca de lado o luto, ele coloca de lado a circunstância, ele coloca de lado o ponto circunstancial, o momento, e enxerga naquela multidão a grande máxima da sua vida na terra, que é atender aqueles que precisavam de vida, que é atender aqueles que careciam da graça, da essência, da vontade, da verdade de Deus, porque afinal de contas, o reino de Deus é uma causa em prol da vida. Ele está num clima sombrio onde alguém morreu, mas ele sabe que o reino de Deus não pode ser interrompido e nem vai ser interrompido por causa disso. Ele uma vez mais faz valer esta bandeira, ele uma vez mais faz valer esta causa, que o reino de Deus é uma causa em prol da vida. E me desculpem ou me perdoe quem não quer aceitar, mas se você tem o prazer de discorrer as páginas da Bíblia, se você tem o prazer maior ainda de visitar os evangelhos, você vai admitir e reconhecer de que vida para ele sempre foi algo muito personalizado naquilo que ele era, naquilo que ele veio fazer, naquilo que ele veio dar aos homens, ou seja, em outras palavras, ele sempre assumiu perante todos a própria responsabilidade de dar aos outros vida. Foi por isso que ele diz assim, olha, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu lamento que muita gente conheça a vida até o E, porque ele diz assim, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu dou graças a Deus hoje à noite, porque quando olho para a expressão do seu rosto, porque quando olho para o seu semblante, eu estou convencido de que você conheceu a vida depois do E, que é a vida em abundância. Você alcançou isso em Cristo Jesus. Se é verdade, deixa eu ver você jogando a sua mão para cima e dizendo para ele alguma coisa bonita de se ouvir hoje à noite. Deixa eu ver. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Percebam como ele assume para si a responsabilização. Ou seja, ele personifica o conceito de vida em si próprio. E ele diz assim, olha, aquele que crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu não sei se você já parou para ser tocado por isso, mas nessa máxima dita por Jesus é uma grande curiosidade, porque você se lembra do contexto. O contexto era o contexto da morte de Lázaro, lembra-se? Lázaro estava morto há quatro, e aí ele visita a família de Lázaro naquele momento, visita a casa de Lázaro, e alguém da família da casa, a irmã de Lázaro, desesperada, vem trazer a ele alguns comentários, e ele diz assim, olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro estava morto e já estava cheirando mal. Diz o texto lá de João capítulo 11. Mas, pastor Fred, o que é que isso tem a ver comigo? Meu irmão, o reino de Deus é uma causa em prol da vida. E me desculpe a comparação hoje à noite aqui, mas eu preciso ser muito objetivo e sincero em dizer a você hoje à noite que existem cenários na realidade da nossa vida que às vezes nós nos assemelhamos a Lázaro. Existem quadros na nossa vida que elas nos imobilizam de tal forma que é como se estivéssemos mortos. É como se estivéssemos morrido diante da capacidade de poder fazer alguma coisa. Na verdade, por não poder fazer nada, o teu posicionamento é um posicionamento de como se você tivesse morrido, porque afinal de contas não se pode fazer nada. E como se não bastasse, não obstante a isso, existem quadros tão catastróficos, existem realidades tão difíceis, que parece que aquilo que estamos vivendo incomoda os outros. É o cheirar mal de Lázaro, é o cheirar mal diante das pessoas. Existem realidades na história da nossa vida, e eu espero que não seja a sua hoje à noite, que às vezes nos sentimos assim mortos e meio que cheirando mal. As pessoas começam a perceber que a coisa não está bem, mas eu quero dizer a você uma coisa: ele assumiu para si a responsabilidade de trazer vida, a responsabilidade de dar saída, a responsabilidade de conduzir você à vitória. E ainda que haja um cenário semelhante a este, hoje à noite eu profetizo a vida de Deus para a tua vida, a vida de Deus para a tua realidade, e somente quem recebe a palavra, de novo, joga a sua mão para cima e diga para ele alguma coisa bonita de se ouvir hoje à noite. É uma causa em prol da vida. E é por isso que ele vai dizer mais tarde o seguinte, olha, porque eu sou o pão da vida. Porque eu sou a água da vida. Não há como, no reino de Deus, buscar vida. Não há como ter a vida de Deus desassociado dele. Alguns preferem Maria, outros preferem Maomé, há quem prefira Allan Kardec, há quem prefira Buda, há quem prefira Confúcio. Eu optei por Jesus e conheci a vida de Deus. E você? Deixa eu ver hoje à noite. Deixa eu ver. Se você está debaixo dessa causa hoje à noite, de novo, joga a tua mão para cima e diga assim, eu optei por Jesus. Vamos lá. Eu optei por Jesus. Oh, glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, eu optei por Jesus. Optei pela vida. Diga para quem está do seu lado, optei pela vida. Porque o reino de Deus é uma causa em prol da vida. Mas a gente precisa seguir, o texto tem mais para a gente hoje à noite. Há uma segunda verdade, há uma segunda lição. Afinal de contas, ele está ensinando alguns conceitos. Afinal de contas, ele está, através de uma iniciativa pedagógica, trazendo algumas verdades aqui. E aí ele percebe de que essas pessoas precisam ser tocadas, de que essas pessoas precisam ser alcançadas, e começa a dar a elas a vida que precisam. Começa a dar a elas cura, libertação, enfim. A impressão que eu tenho é que Jesus começa a promover uma das maiores campanhas evangelísticas do seu ministério. A impressão que eu tenho é de que ele começa a produzir uma das maiores cruzadas, pastor Ismael, que ele já tinha feito. O texto vai dizer para a gente, Mateus é um pouco machista aqui, em dizer de que existiam 5.000 homens. Eu prefiro ficar com os outros evangelistas, que nos dão a ideia de quase que 15.000 pessoas, porque os outros vão dizer de que existiam mulheres e crianças. Ora, se cada homem tinha pelo menos uma mulher,
e pelo menos um filho, a gente multiplica por 3 e teremos 15 mil pessoas. Eu acredito que Jesus estivesse diante de uma das suas maiores conferências, diante das suas maiores cruzadas já realizadas. E diz a Bíblia de que ele está tão interessado, parece que a campanha está tão gostosa, parece que o evento está tão oportuno, a graça de Deus fluindo sobre o povo, que era dia, mas vira noite. E aí os discípulos, com toda razão, preocupam-se com isso e abordam o Senhor e dizem: Senhor, já está tarde demais, está na hora de tu declarar o apelo final, está na hora de proclamar ou institucionalizar a bênção apostólica e encerrar o culto. E o Senhor diz: mas por quê? Porque estes homens, estas mulheres, estas crianças estão aqui já há algum tempo, algumas horas, e certamente estão com fome. O lugar é deserto. Quando eles dizem que o lugar é deserto, eles estão querendo dizer de que não há provisão de recursos, não há como comprar nada. Jesus precisa liberar-se logo daquele povo, daquela multidão, para que eles voltem a tempo de, à beira do caminho, poder ter alguma coisa para comer. Jesus reivindica para o reino de Deus a responsabilização de atender as pessoas. Jesus entende de que o reino de Deus não pode ser omisso. Jesus entende de que o reino de Deus não pode alcançar parcialmente a vida de ninguém. Ora, ele reconhece aqui de que se liberasse essas pessoas desse jeito, apenas com a bênção espiritual, apenas com a bênção do reino, certamente alguém poderia à beira do caminho ter necessidade e quem sabe vir a perecer. Ele reconhece também de que há uma grande oportunidade, de que há uma grandiosa oportunidade de demonstrar a todos de que Ele é Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele percebe nisso a oportunidade de produzir milagre. Meu irmão, eu hoje recebi graça de Deus para dizer para você que talvez esteja doendo a tua dor, que talvez esteja te afligindo a tua luta, que talvez esteja te causando desconforto a tua amargura, mas deixe-me ser claro e profeta de Deus na tua vida hoje à noite. Isto nas mãos dele hoje à noite é oportunidade de uma vez mais ele provar para você que é Deus, ele provar para quem está à tua volta que ele tem o controle da tua vida. Deixa eu ver se você consegue adorar hoje à noite. Deixa eu ver se você consegue dizer glória a Deus. E aí, há uma segunda lição. Ele vai ensinar para a gente, quando ele diz assim aos discípulos: olha, vamos fazer o seguinte, nós não alcançamos parcialmente a vida de ninguém. Nós não somos omissos diante do compromisso com os povos. Vamos dar de comer a eles. E aí os discípulos respondem como que se estivesse dizendo assim: não, você está de brincadeira. E aí os outros evangelistas vão dizer: olha, a gente tem aqui, juntando, fazendo uma vaquinha, com o que nós temos aqui, vai dar cerca de 200 denários. Irmão, não dava nem para eles comerem com o que eles tinham de recurso. E se a gente tomar os pães e os peixes que o menino que está no meio da multidão tem aí, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Meu irmão, o que eles não sabiam, passaram a saber agora. Que o pouco colocado nas mãos certas pode virar muito. Repita comigo: pouco nas mãos certas pode virar muito. Agora que você já aprendeu, repita para quem está do seu lado: pouco depositado nas mãos certas pode virar muito. Olhem para mim. Jesus pede os 5 pães e os 2 peixinhos. Os discípulos estão dizendo assim, cá entre si: não, ele tá descontrolado. Eu acho que é o efeito da morte de João Batista. Eu acho que ele perturbou-se. Ele não está em si. O que vai fazer com 5 pães e 2 peixinhos? Inclusive, deixa eu aproveitar e abrir um parêntese aqui. Você já deve ter se questionado por que é que no culto nós sempre damos uma atenção maior para a palavra. Por que é que no culto nós sempre atribuímos um tempo maior para a ministração da palavra? É por causa desse princípio aqui. Perceba de que a quantidade de pães é maior do que a quantidade de peixe. O peixe misturado ao pão é só para dar um gostinho, é só para fazer a mistura. 5 pães e 2 peixinhos. Tempo maior para a palavra, prioridade da palavra. A causa é a palavra, o que muda a tua vida é a palavra, o que traz sustento à tua vida é a palavra, o que te conduz
pelo menos de segunda até o próximo domingo, é a palavra de Deus. O louvor é apenas para dar um gostinho, apenas para dar um sabor. Se você está comigo nessa, deixa eu ouvir você dizer glória a Deus. Deixa eu ouvir você dizer aleluia hoje à noite. Então vamos para cá, vamos para cá. Ele pega 5 pães, 2 peixinhos, mistura uns aos outros. Imaginem vocês, olhem para mim. Imaginem vocês, Jesus com 5 pães e 2 peixinhos à mão para alimentar, eu já disse, cerca de 15 mil pessoas. Os discípulos estão esperando a vergonha. Os discípulos estão esperando um fiasco. Os discípulos não estão acreditando no que pode acontecer. Mas percebam, senhores, ele pega 5 pães, 2 peixes, mistura, dá um sabor, dá um gostinho. E quanto ele mais tira pão dessa mão aqui, mais pão tem nela. Quanto mais ele tira, mais pão tem. Ele começa a encher os cestos. Ele começa a preparar as vasilhas. Ele está tirando pão e o pão da mão não acaba. Está todo mundo com os olhos arregalados, de olhar estatalado. Quanto mais ele tira pão, mais pão tem na mão dele. E o pão não acaba. Ele começa a tirar pão. O pão está sendo multiplicado e todos estão vendo a glória de Deus, para a glória bendita do nome do Senhor. Eu quero dizer para você hoje à noite que não acredita naquilo que pode acontecer na realidade da tua vida. Você que está se dizendo assim, não, mas essa bênção não é para mim não, mas é muito areia para o meu caminhãozinho, não foi comigo que Deus falou, não, Senhor. Hoje à noite Deus está dizendo para você que o pouco colocado diante das mãos certas pode virar muito para a glória bendita do nome do Senhor. Se você acredita na palavra, deixa eu ver você dizer glória. Se estes pães e se estes peixes fossem depositados a uma outra pessoa, eu tenho as minhas dúvidas. Mas entregues nas mãos de quem conhece o pão e quem sabe o que é o peixe, quem criou o pão e quem deu origem ao peixe, meu irmão, eu fico sossegado. Diz a Bíblia que no final de tudo, escute-me bem, eles só tinham 5 pães e 2 peixes. O texto que lemos aí diz que no final, depois que todos foram alimentados, depois que todos foram saciados, eles ainda levantaram 12 cestos. 12 cestos. Isso quer dizer o seguinte, existem alguns números aqui, não vai dar tempo da gente brincar com eles hoje à noite, mas o saldo no balanço dessa contabilidade toda era um saldo de um ativo de 5 pães e 2 peixes, que no final viraram 12 cestos cheios. Eles passaram no final do milagre, que se você lançar o pouco do recurso que tem, o pouco do tempo que tem, se você lançar mão daquilo que pode diante do depósito certo do Senhor, o saldo final da tua vida vai ser de coisas grandes e firmes que você não sabe. Quem crê na palavra hoje à noite? Quem crê na palavra hoje à noite? Quem crê na palavra hoje à noite? Saldo positivo. E a gente caminha e segue no texto, aprendendo ainda uma outra coisa. Jesus faz o milagre, multiplica pães e peixes e abençoa toda aquela multidão. Mas a gente aprende aqui de que o reino de Deus segue princípios. O reino de Deus segue princípios. Nós aprendemos de que o reino de Deus é uma causa em prol da vida. Aprendemos aqui que no reino de Deus o pouco colocado nas mãos certas vira muito. Mas aprendemos hoje à noite também que o reino de Deus segue princípios. Vejam os senhores, de que quando ele multiplica pães e peixes, ele toma uma medida. Ele toma uma iniciativa. Vocês estão achando que o meu Jesus vai deixar o ambiente bagunçado? Vocês estão achando que o meu Jesus vai fazer ou vai pedir para formar uma fila indiana, onde quem chegasse primeiro teria acesso ao alimento? Coisa nenhuma. Princípio número 1 aqui hoje à noite, princípio da obediência. Ele diz à multidão, ele declara aos discípulos que repassam a multidão, para que eles se organizem, e aí eu fico com a inferência de Marcos. Marcos vai dizer para a gente, quando narra este milagre, de que eles foram organizados em grupos de 100 e em grupos de 50. Eles foram organizados em grupos de 100 e em grupos de 50. A multidão foi repartida desta forma, ou seja, cada discípulo
teria responsabilidade sobre um montante de grupos ali distribuídos e espalhados. Mas isto só foi possível perante o princípio da obediência, porque a multidão colaborou, porque a multidão atendeu e porque a multidão entendeu de que quem estava falando era o Senhor dos Senhores, era Jesus Cristo, o dono de todas as coisas. Eu quero dizer aos senhores hoje à noite que o nosso Deus não é Deus de bagunça, que o nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus é ordeiro, é disciplinado. O nosso Deus é justo e é poderoso, mas Ele tem preferência para que eu e você nos posicionemos perante o princípio da obediência. E a gente precisa, uma vez mais, aprender com Samuel, quando disse para Saul, porque Saul quis prestar contas de uma coisa errada que havia feito, de uma atitude errada que havia exercido. Ele quis dizer que fora para o Senhor, e Samuel responde dizendo que para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Meu irmão, eu hoje à noite percebo em Deus que, a despeito daquilo que você vai viver nos próximos dias, Deus tem coisas admiráveis, Deus tem coisas extraordinárias para fazer, mas Ele está pedindo hoje à noite que, para você provar destas coisas, você entre pela porta da obediência, você entre pelo princípio da obediência, porque Deus vai fazer por isso coisas grandes e firmes que você não sabe. Quem está disposto a isso hoje à noite? Quem está disposto, diga glória a Deus. Se Ele não tivesse organizado esse negócio, e se, consequentemente, esta multidão não tivesse entendido e atendido o seu pedido, aquilo que havia sido um grande milagre se tornaria uma enorme bagunça. Imagine uma fila indiana, onde um estaria atrás do outro, alguém furando a fila e dizendo, não, eu cheguei primeiro, não, porque eu estou aqui há mais tempo que você. Imagina crianças gritando, mulheres desesperadas. Meu irmão, seria uma bagunça. Mas o meu Deus, que é de ordem e disciplina, prefere o método da obediência. Você pode dizer glória a Deus? Deixa eu dizer para você uma coisa, não te apresses e nem te incomodes com o tempo da tua vitória. Ele sabe o melhor momento, Ele conhece a melhor fase para você ser abençoado. Eu já disse aqui na igreja e quero repetir, o meu Deus nunca se adianta, é sempre o homem quem se atrasa. O meu Deus nunca se atrasa, é sempre o homem quem se adianta. Tem gente que, para dar um jeito em antecipar as coisas, perde a rota da obediência e vai buscar vitória por caminhos alternativos. Hoje à noite, Deus está dizendo para você não se desviar desse caminho, não sair dessa rota, porque é nele que Ele vai te abençoar, porque é nela que Ele vai te dar vitória. Quem crê na palavra hoje à noite? Quem crê, diga glória a Deus. Princípio da obediência. Mas princípio número 2, já que o reino de Deus segue princípios. Princípio da soberania. Princípio da soberania. Ele toma pães e peixes, mistura, faz o milagre da multiplicação. E antes de entregar ao povo para que fosse alimentado, diz aí o texto que lemos, que Ele ergue os olhos aos céus. Ele reconhece que acima do que Ele fez, que acima do que Ele é, que acima do que Ele faz, existe um Deus. Ele ergue os olhos aos céus. Nós precisamos, a despeito do que vivemos, a despeito do que experimentamos, a despeito do que sentimos, reconhecer que há um Deus que tem o controle de todas as coisas. Um Deus que tem o controle de tudo e que nada lhe foge do domínio. Se você está debaixo desta verdade hoje à noite, eu quero dizer para você que, se ainda que você esteja como salmista, num quadro semelhante ao do Salmo 139, quando ele vai dizer para a gente o seguinte: se eu tomar as asas da alva e habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me susterá. Deus tem o controle de todas as coisas. Quando você deita para dormir, Ele não cochila e nem tosqueneja. Ele é Deus. Quando você levanta no outro dia e começa a se preparar para enfrentar o dia, Ele já está pronto para te guardar e para te abençoar. Ele tem o domínio, o controle de todas as coisas. Então,
acalma a tua alma, não aflige o teu espírito. Diga para o teu homem interior hoje à noite: aquieta-te, porque tu verás o tamanho, o gigantismo do meu Deus diante desta situação. Se você veio para esse culto hoje à noite, meu irmão, se você veio para esse culto hoje à noite, minha irmã, pressionado pela força de um problema, se você veio encurralado pelo gigantismo de uma dor, eu quero hoje à noite declarar para o teu problema e para a tua dor, que maior é o Deus que está na tua vida, que maior é o Deus que está contigo, que maior é o Deus que você veio cultuar hoje à noite aqui. Se isto é verdade, deixa eu ouvir você de novo dizer glória a Deus. Eu começo a terminar dizendo para vocês um terceiro e último princípio que a gente aprende aqui hoje à noite. E esse é curiosíssimo. E esse é extremamente interessante. Eu disse aos senhores de que o reino de Deus segue princípios. Princípio da obediência, princípio da soberania, mas princípio da graça. Está no texto que lemos. Está no texto que lemos hoje à noite. Verso de número 19. Os 3 princípios estão no verso 19. E é o último. Percebam, olhem para mim, depois confiram. Jesus toma a deliberação de organizar a multidão. Organiza em grupos de 100, de 50. Depois ele ergue aos olhos aos céus. Então, princípio da obediência, princípio da soberania. Mas olha o princípio da graça. Ele toma o milagre que fez. Ele toma o produto do milagre que realizou e entrega aos discípulos, para que os discípulos entreguem à multidão. Se ele achasse que pudesse fazer alguma coisa sozinho, se ele fosse daquele tipo de crente que acha que pode ser a 4ª pessoa da Trindade, como se isso fosse possível, talvez ele quisesse distribuir para todo mundo sozinho, para dizer: eu fiz, eu multipliquei, eu faço e aconteço. Coisa nenhuma. Princípio da graça. Os discípulos não fizeram por merecer. Os discípulos não tiveram parte quase que nenhuma na história do milagre, mas recebem o produto do milagre, recebem a consequência do milagre para entregá-lo à multidão. Aí eu me lembro de Paulo escrevendo a sua primeira carta aos irmãos que estavam em Corinto. E aí ele diz assim: olha, porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Isto tem aqui para a gente um princípio curioso, é o princípio da graça. Escute-me bem, eu hoje à noite, meus irmãos, não posso oferecer nada aos senhores e senhoras, não posso repassar nada aos senhores e senhoras, mesmo que seja por esta palavra, sem que primeiro eu tenha recebido do Senhor. Princípio da graça, para que a palavra que prego hoje à noite tenha produto e efeito na tua vida, ela precisa primeiro alcançar a realidade da minha vida. É bem verdade que eu não fiz e nem faço por merecer coisa alguma, mas pela graça dele eu recebi e hoje à noite vos entrego. Jesus fez assim. Os discípulos não tiveram parte, os discípulos não participaram, mas entregaram o milagre nas mãos deles e disse a eles: entregue ao povo, entregue à multidão. Hoje à noite eu estou convencido em Deus de que talvez você esteja sentado aí dizendo: mas eu não mereço, mas eu não fiz nada disso por merecer. Mas Deus está me dizendo que é assim mesmo. Não é porque você merece, é pela graça. Hoje à noite Ele vai encher você de bens. Hoje à noite Ele vai fazer você sair daqui com 12 cestos cheios. E somente quem acredita na palavra fica de pé. Somente quem acredita na palavra fica de pé, porque vem mais da parte de Deus para você. Porque vem mais da parte de Deus para você. Olhe para mim hoje à noite, olhe para mim. Você vai sair daqui com 12 cestos cheios. E esses cestos cheios não é para você apenas. Não serve para você. Para você ele vai sobrar. Deus já está dizendo que é para você repartir com quem você encontrar à beira do caminho. Se hoje à noite você recebeu uma palavra de verdade, se hoje à noite você recebeu a palavra da graça, Deus já está propondo que você reparta esta palavra. Deus já está propondo que você compartilhe esta palavra, porque Ele quer fazer coisas grandes e firmes que você não sabe. Quantos podem dizer glória a Deus hoje à noite? Você vai segurar na mão de quem está do seu lado agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pela graça. Princípio da graça. Oh, aleluia. Oh, é pela graça. Ele está ensinando isso aqui para a gente hoje à noite. Ele está declarando isso para o nosso coração hoje à noite. É por graça. É por graça.
E é por graça que hoje à noite Ele vai tocar tua vida. É por graça que muito provavelmente Ele, inclusive, já está visitando tua casa. E eu quero acreditar que por graça, muitos dos que estão aqui, muito provavelmente chegarão em casa e perceberão de que Ele esteve lá também. Eu profetizo isso hoje à noite, você pode acreditar nesta palavra. Feche os teus olhos agora. Os irmãos do louvor ministrarão nesse momento e você vai receber por graça agora, por graça de Deus. Por graça de Deus, por graça de Deus. Aleluia, aleluia. Somente quem deseja levar cestos cheios, isso. Você vai saciar a tua fome. Acredito eu que já tenha saciado aqui com o banquete proposto por Deus. Mas o saciar de hoje à noite não se restringirá ao culto. Você vai levar para casa hoje à noite. Você vai levar para casa. A bênção de Deus não se limita ao momento do culto. Hoje Deus já está dizendo isso. Você leva com você o fruto do milagre para a tua casa. Você leva para o teu trabalho, leva lá para a tua família, leva para o meio dos teus parentes, para o meio da tua família. Aleluia. Se você pode crer, feche os olhos, segure na mão de quem está do seu lado.